Para a gravação. Pronto, agora vai. Abrir, admitindo. Tudo bem. Quem está faltando? A Lu, né? Acho que só a Lu está faltando, né? É. Então vamos falar sobre o batismo nas águas. Falamos sobre o batismo em Jesus, a importância do apelo, da salvação, o significado, luz do assunto. Conforme prometi para vocês, vou mandar mais algumas referências além dessa apostila para vocês terem guardado aí na hora que vocês forem conversar sobre esse assunto ou evangelizar outras pessoas, umas referências de versículos e também um raciocínio explicativo e didático, fácil, simples de entendimento, ok? Vou mandar para vocês. E agora vamos falar sobre o batismo nas águas. Então, a referência lá em Mateus, Evangelho de Mateus. Aqui, Daniel está entrando também. Dani, pronto. Deu certo. Dani entrou. Acho que agora é só a Lu mesmo que estava, que está faltando. Mas vamos lá. Então, o que está escrito lá em Mateus 28? 28, 18. Jesus aproximando e falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A Lu está aqui, pronto. A Lu entrando, agora ficou o time completo. Pronto. Pronto. Voltou todo mundo. E voltou com bônus aqui, ó. O Jax entrou também. Saíram e voltou mais um, tá vendo? Foi bônus. Então, Jesus aproxima, vamos falar de batismo nas águas, Lu, estamos entrando aí. Jesus aproximando-se falou, Mateus 28, 18. Falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós batizamos, a doutrina bíblica nos instrui o batismo, que, como nós lemos, é, na essência da sua palavra, o significado do batismo é mergulhar, imergir, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas já o Evangelho de Marcos diz assim: E disse-lhes: Ide por todo mundo. Quem disse? Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Então, isso é interessante nós entendermos, porque no batismo nós mostramos e retratamos que fomos salvos na morte, fomos salvos da morte e da condenação pela ressurreição de Cristo, porque primeiro nós somos batizados em Jesus Cristo, quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, certo? Não porque os nossos corpos são purificados pela lavagem com água, mas porque ao ser batizado, estamos nos voltando para Deus e pedindo para que Ele purifique os nossos corações do pecado. Ok? É uma ordenança de Jesus. Certo? Está aí, tá escrito aí em Mateus: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo é o selo da fé. Ok? É um selo da justiça que vem pela fé. E, evidentemente, deve seguir a fé, como determina as palavras finais de Jesus, que se encontram registradas lá no Evangelho de Marcos, que a gente acabou de ler. Disse: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E quem crer for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado.
Essa, por exemplo, é uma das razões. Pronto. Essa, por exemplo, é uma das razões que nós, aqui a principal explicação por que nós não batizamos uma criança de colo, uma criança que não tem entendimento, certo? Porque o que é a instrução clara? Quem crer e for batizado. Aí uma criança de colo tem como crer? Fala, Adriano, Pai seja contigo, querido. Homem valente. Certo? Então, como que uma criança de colo vai crer para ser batizada? Então, qual que é a prática bíblica com relação às crianças? A gente apresenta as crianças a Deus, os pais apresentam as crianças a Deus, consagram a Deus, e quando ela tiver idade adulta, tiver consciência e for instruída acerca da salvação, do batismo em Cristo Jesus e do batismo nas águas, aí então, depois que ela creu em Cristo Jesus, ela pode então ter o entendimento de descer as águas e ser batizadas nas águas. Porque primeiro, antes de descer as águas, você precisa crer. Certo? E como é que uma criança de colo vai crer? Então, a gente não dá validade segundo a luz da palavra de Deus. Isso não é doutrina religiosa e nem doutrina de homem, é a Bíblia que está nos dizendo, certo? A gente não dá validade ao batismo da criança, certo? É necessário primeiro, então, crer para depois se batizar. Ok? Então, nós obedecemos o princípio bíblico do quê? De consagrar os filhos ao Senhor, como eu disse para vocês, apresentando-os diante de Deus, os pais apresentando eles. E depois, quando eles crerem e puderem professar a sua própria fé, aí então nós fazemos o batismo, certo? Então, é importante nós entendermos que o batismo, ele não salva ninguém, mas ele acompanha a salvação, certo? E eu já vi muita gente em condenação, por exemplo, uma vez vieram me pedir aconselhamento e a pessoa estava em condenação e estava extremamente chateada e entristecida e se sentindo culpada e condenada, com um parente que morreu, na verdade, acho que era mãe ou pai que tinha falecido e que não tinha tido a oportunidade de se batizar, mas tinha recebido o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí ela falou, não, pastor, mas então, meu pai ou minha mãe, eu não me lembro, eu lembro da história, mas não lembro exatamente o contexto ali certinho. E ela falou, não, então, pastor, então o meu pai não foi salvo, porque ele não deu tempo de ser batizado. Aí eu falei, mas quem te disse isso? Não, mas está escrito. Eu falei, onde está escrito? Né? Aí ela usou esse versículo. Né? Mas entenda que o versículo diz que quem crer e for batizado porque creu, será salvo. E quem não crê será condenado. Então a Bíblia não diz quem não crê e não for batizado. Certo? A Bíblia diz que quem crê será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Então, se eu criei, e porque eu criei, eu me batizei depois, certo? Eu serei salvo. Mas aí ela complementa e diz: mas quem não crê será condenado. Não está dizendo quem não for batizado, certo? Até porque Deus não é injusto, né? A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Né? Deus não é injusto. Então, se aquela pessoa não teve oportunidade de se batizar, não teve instrução, não teve entendimento e não se batizou, certo? Deus não vai cobrar isso dela. Ok? Então, é importante nós lermos isso porque isso é muito sério. Essa pessoa estava em condenação, estava se sentindo culpada e achando que o pai tinha ido para o inferno, que é perdido a salvação porque não tinha se batizado. Certo? E não está escrito isso. Está escrito que quem não crer será condenado. Ok? Tá claro isso? Então,
O batismo nas águas, nós temos que entender, em primeiro lugar, que ele é uma ordenança do Senhor Jesus. Como nós vimos nos versículos que nós lemos, fica claro que todo aquele que recebe o Senhor Jesus deve passar pelo batismo. Então, é uma ordenança que segue depois o nascer de novo, a salvação. Certo? O batismo nas águas não salva a pessoa. Quem salva a pessoa é a fé em Jesus Cristo. É o que salva o homem, certo? Mas é um testemunho público da mudança interior. É tornar pública e evidente a sua decisão. Como eu disse para vocês anteriormente, é o selo. É o selo da sua posição. Tem um exemplo que eu sempre dou que traz muita clareza e ilustração a isso, né? É mais ou menos quando você tem uma grande fazenda, um fazendeiro tem uma grande fazenda e tem ali a sua criação de gado, né? E aí ele vai fazer um sobrevoo de helicóptero na fazenda dele e ele olha o gado ali por cima para sobrevoar, porque tem muitos gados, né? E aí, quando ele compra um gado, ele compra um bezerrinho, ele compra um gado, e ele aparta esse gado e leva ele para o confinamento na fazenda, né? Primeira coisa que ele fez, então ele comprou o gado, certo? Aquele gado foi comprado. Então, nós fomos comprados por Cristo Jesus a preço de sangue, certo? Quando nós recebemos Cristo Jesus, foi pago um preço pela nossa vida, preço de sangue. Certo? Nós nos tornamos propriedade exclusiva de Cristo. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que já não somos mais nós quem vivemos, mas sim Cristo passa a viver através de nós. Nós nos tornamos propriedade exclusiva dele. Né? Passamos a fazer parte, membros do corpo dele. Né? Nós somos comprados e remidos e redimidos pelo sangue de Cristo. Ok? Então, foi comprado, é propriedade exclusiva, beleza? Mas qual que é o selo dessa propriedade? Aí quando o fazendeiro coloca o gado dentro do pasto, e ele coloca em confinamento, antes de soltar o gado no pasto, o que o fazendeiro, o dono do gado, faz? Ele marca o gado com as iniciais dele ou da fazenda dele, né? E põe uma marca no corpo dele. Né? Para quando ele for sobrevoar e ele vê o gado dele, ele identifica qual é o gado que pertence a ele e qual é o gado que não pertence. Né? Então, essa é a figura ilustrativa que eu creio que traga muita clareza do significado do batismo. Né? Ele é um ato depois da salvação, depois que nós nos tornamos filhos de Deus e recebemos Cristo Jesus, e ele vem para fazer o quê? Para selar a nossa decisão e a nossa fé em Cristo Jesus. Ele é um testemunho público do selo e da convicção do passo que nós demos. Né? E é uma ordenança de Deus. Né? Então, nós temos que entender que no Velho Testamento, os judeus eles tinham como selo da sua fé a circuncisão. Né? Os judeus têm por prática até hoje, né, a circuncisão. No Novo Testamento, a Bíblia diz que a circuncisão ela foi suprimida, né? E ela foi substituída simbolicamente no batismo. Esse texto está lá em Colossenses, eu vou ler para vocês. Ó. Nele também foste circuncidados, nele quem? Em Cristo Jesus. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é assim a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, hoje essa circuncisão acontece no coração. Né? E essa referência, se vocês quiserem anotar, está lá em Romanos 2, 28 e 29. Paulo falou aos romanos e falando sobre a circuncisão do coração, que ele estava se referindo e estava se relacionando isso ao batismo nas águas, que é a circuncisão do coração. Ou seja, o filho nascia, era consagrado a Deus e fazia a circuncisão, era o selo do pertencimento dele ao povo de Deus.
Hoje essa circuncisão ela é no coração, que é a simbologia, nós fazemos ela através da figura do batismo, certo? O batismo ele segue a fé que nos leva à salvação, mas ele em si não é o meio de salvação, né? Ok? Que o diga, o exemplo mais claro para trazer luz para vocês nisso, foi o exemplo daquele ladrão na cruz, que não teve tempo de se batizar. Né? Então, isso tudo cai por terra quando eu já vi algumas doutrinas falando que se o camarada não se batizou, ele estava condenado. Né? Mas às vezes a pessoa não tem. Se a gente está trazendo luz, quem não foi batizado ainda, hoje está sendo trazendo luz. Aliás, quero lembrar aqui se algum de vocês não forem batizados e desejam, depois de trazer luz o ensinamento, hoje acerca desse ensinamento, nós faremos o nosso primeiro batismo da igreja em setembro. Então, difundam isso. Se tiverem alguém, falem aí com os nossos irmãos da igreja que têm frequentado os cultos e divulguem, me ajudem com isso também, porque essa é uma ordenança bíblica e é muito importante as pessoas terem o selo da propriedade exclusiva de Jesus em suas vidas, ok? É como, vou usar uma linguagem aqui do meu ramo de atividade, né, de imóvel, é como você comprar um imóvel e passar a escritura. Você passa a escritura e não registra ele no registro de imóveis, você não tem, você dançou. Você pode ir lá, pagar, passar a escritura, mas se você não registrar no registro de imóveis, você não tem a propriedade e a posse do imóvel. Então, é importante que haja entendimento acerca disso, porque isso é uma ordenança de Deus para as nossas vidas. Então, me ajudem a divulgar isso. Falem com as pessoas que não se batizaram, ministrem acerca do batismo. Vocês, com essa aula de hoje, com esse material que eu vou passar para vocês também, vocês estão mais do que aptos a fazer isso também. Se precisarem do meu auxílio, do nosso auxílio, estou à disposição. Se a gente precisar trazer mais uma aula antes de fazerem um batismo para alguém que não pôde assistir, a gente deixa essa aula gravada, passa essa aula para as pessoas poderem assistir. Se precisar fazer um complemento, a gente faz, fazer uma rodada de tirar as dúvidas, enfim. Mas é importante nós levarmos as pessoas a essa consciência e a esse entendimento, porque isso é uma ordenança bíblica, ok? Então, o batismo ele segue a fé, que nos leva à salvação, mas ele em si não é o meio de salvação, como eu falei para vocês e repito. Então, se assim o fosse, se o batismo fosse um meio de salvação, aquele ladrão na cruz não teria sido salvo. Né? Porque quando Jesus foi crucificado, a Bíblia nos relata e diz que existiam dois ladrões na cruz, um do lado, outro do outro. Um blasfemou de Cristo e outro reconheceu e falou: verdadeiramente tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus falou para ele o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo de descer as águas, ele estava na cruz. Mas a fé dele levou ele à salvação e foi isso garantido por Cristo Jesus. O próprio Jesus falou que ele ainda naquele dia estaria com ele. Né? Amém? Ele somente creu, ele não pôde ser batizado, né? Mas não deixou de ser salvo por isso. O batismo, portanto, não salva ninguém, mas nem por isso deixa de ser importante e necessário ser cumprido, porque é uma ordenança, volto a repetir para vocês, como nós lemos nos evangelhos, certo? Aquele ladrão ele não tinha condição de passar pelo batismo, mas ele creu e foi salvo. Ok? Agora, quando a gente entende e crê, a gente tem que obedecer. Né? Se é uma ordenança, né, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ordem é para ser obedecida, não é para ser questionada e nem burlada. Né? Então, nós temos que entender que ordenanças são diferentes de princípios. Ordenança, se a gente não obedece, não cumpre, nós estamos em rebeldia. Certo? E o batismo é uma ordenança de Deus. Né? Nós podemos dizer que o batismo é uma parte do processo da salvação, mas não que ele em si nos leve à salvação. Ele é uma parte do processo. O apóstolo Pedro escreveu o seguinte acerca do batismo, lá em 1 Pedro 3:21. Se você quiser anotar aí lá, dizendo assim: não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio de Jesus Cristo.
Ou seja, é uma identificação com Cristo. O batismo tem um significado, além de ser um testemunho público da nossa fé em Jesus, ele fala de algo que, na verdade, é através do que nós externamos o tipo de fé que nós temos depositado em Cristo Jesus. Nós estamos reafirmando a nossa fé, né? Então, quando nós falamos sobre a fé em Jesus, nós nos referimos a crer que ele existe, né? E que ele não só fez a cruz, a obra redentora na cruz, mas que ele existe e que vive e reina eternamente, que vive ele está, né? A maioria das pessoas quer que Jesus existe, mas não entende o que ele fez na cruz do Calvário. São duas coisas completamente diferentes, né? O que nos salva da perdição eterna e da condenação dos pecados é a obra que Cristo fez na cruz, não simplesmente a existência dele, né? As pessoas geralmente não têm essa consciência da obra redentora dele na cruz. E é importante que a fé nesta obra, nele, fazendo esta obra redentora, que nos faz alcançarmos a salvação. Que nos salva da perdição eterna e da condenação dos pecados é a obra de Cristo na cruz em nosso lugar. Ao morrer na cruz, o Senhor Jesus não morreu porque ele mereceu morrer, porque ele não tinha pecado nenhum. Certo? Pelo contrário, como justo e inocente, ele nos substituiu naquela cruz, sofrendo o que nós deveríamos sofrer. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Né? Ele recebeu e ele sofreu o nosso castigo, para que nós recebêssemos a salvação de Deus. Há dois elementos básicos e fundamentais que nos salvam, né? Na fé que nos salvam. Um deles é a identificação, o outro deles é a apropriação. É importante entender que cada um deles dentro do simbolismo do batismo. Nós temos que entender a identificação e a apropriação, como eu falei para vocês. A gente identifica que é propriedade e depois se apropria dela. Certo? Identificação é o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecado, para que assumíssemos a posição de justiça dele. Ele assumiu o nosso pecado para que nós pudéssemos assumir a posição de justiça. Está lá em 2 Coríntios 5, 21. Nós somos feitos justiça de Deus. A Bíblia declara o seguinte: porque morrestes, a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Isso está lá em Colossenses 3:3. Ok? Então, quando Deus nos olha, o que nós temos que entender? Que quando Deus nos olha, ou ele nos vê sozinho em nossos pecados, ou ele nos vê através de Jesus Cristo. E por isso que a Bíblia diz que então nenhuma condenação mais há. Porque quando ele olha para nós, se a gente não está em Cristo, ele nos olha sozinho em nossos pecados, mortos em nossos delitos e pecados. Mas se nós estamos em Cristo, ele olha para Cristo. Porque nós nos tornamos membros do corpo dele. Então ele olha para Cristo. Ele nos olha santo, puros e imaculados. Assim como o Filho é. Amém? Amém. Então a fé nos coloca com Jesus na cruz, crucificados com ele. Nos coloca no túmulo, sepultados com ele. Nos coloca ainda nos céus, à direita de Deus, ressuscitados com ele. E quando nós vemos nele, quando nós nos vemos nele, entendemos o sacrifício vicário do Filho de Deus, para que possamos ter o direito ao que Cristo fez. Esta é a honra do segundo passo, é a apropriação, porque nós estamos nele. Então nós podemos nos apropriar da obra que ele fez. Ele se nos enxertou nele. Então nós podemos ter propriedade daquilo que ele conquistou pela obra que ele fez. Ele pagou o preço por nós, mas nós recebemos o benefício. Amém? A apropriação é o aspecto da fé que torna meu aquilo que eu já vi realizado em Jesus. É quando nós entendemos que não somos salvos pelas nossas obras, mas sim pela graça mediante a fé. E nos apropriamos disso. Paulo escreveu a Timóteo e lhes disse:
toma posse da vida eterna. Então, nós devemos nos apropriar da vida eterna. Nós não podemos ter dúvida da nossa salvação. E o batismo é o nosso testemunho da identificação com Cristo, onde ele nos revela não apenas que nós temos fé, certo? O batismo ele não só revela que nós temos fé, mas que tipo de fé que nós temos. Ele não revela só a nossa fé, mas ele revela o tipo de fé que nós temos. Olha o que a palavra Paulo falou aos Romanos lá, que nós já lemos. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo escreveu isso, está lá em Romanos 6, versículo 3 em diante. Então, quando nós imergimos alguém na água, quando nós imergimos na água, nós estamos simbolicamente declarando que esta pessoa, ou que nós, né, no caso, fomos sepultados com Jesus. E ao levantarmos da água, né, nós estamos reconhecendo que nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Para viver uma nova vida, nova criatura nos tornamos. Então, essa é a simbologia também da morte e da ressurreição nossa, na obra da cruz. Assim como Jesus, na cruz, desceu à sepultura e levantou. Nós descemos à sepultura quando emergimos e, ao levantarmos, vivemos novamente e nos tornamos uma nova criatura. Essa é a simbologia. Amém? Portanto, o batismo é onde também nós não só reconhecemos a fé que temos, mas o tipo de fé que nós temos. Certo? Uma fé que se identifica com Cristo e a sua obra, dando testemunho e se apropriando dela. Ok? Então, quem é que pode ser batizado? A explicação anterior responde o que eu falei para vocês. Aquele que crê, pode ser batizado. Então, primeiro, eu recebo Cristo Jesus, Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador. Eita glória! E depois eu posso descer as águas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Certo? Algumas perguntas interessantes, né? Depois de a gente ter reconhecido a obra de Deus, a obra de Cristo Jesus na cruz, a gente pode passar pelo batismo. Né? Quanto tempo de vida cristã eu preciso ter para me batizar? A Bíblia responde com clareza essas questões. Né? Lá em Atos, por exemplo, 8, 30 a 39, né, fala sobre o primeiro batismo cristão apresentado em maiores detalhes na Bíblia. Né? Nesse texto nós temos um modelo para a forma de batismo. E aí a gente vê o aspecto da evangelização e do batismo que era ensinado para os novos convertidos, né? Que nos faz saber que ninguém deve demorar para se batizar após ter feito a sua decisão de servir a Jesus. Né? Além disso, nós também vemos também qual é o critério para se batizar alguém. Né? Quando aquele etíope, né, que era um eunuco, ali que está escrito em Atos, que Filipe foi batizar ele diz aqui, né? Eis aqui a água, né? E que está no chão aqui, o que impede que eu seja batizado? A resposta de Filipe vem trazendo luz a respeito do requisito básico para o batismo. Ele falou: é lícito que, se você crê de todo o coração, você pode se batizar. Então, quando a pessoa foi esclarecida sobre a obra, não só a pessoa foi esclarecida sobre a obra redentora de Jesus Cristo e crê de todo o seu coração, sem dúvida acerca disso, ela está pronta para ser batizada. Certo? Então, não há uma data estabelecida. Quanto mais rápido, se ela tem convicção em se batizar, melhor. Ok? Somente os critérios que o recém-convertido deve apresentar. No caso de Filipe e do Etíope, foi bem rápido, né? Ok? Essa é uma passagem que Filipe depois foi arrebatado também, a Bíblia diz que foi arrebatado. Né? Então, como se batismo? A palavra baptismo, né, no grego, significa imergir, mergulhar.
né? Mergulhar, colocar para dentro de. No curso da história, por várias e várias razões, aparecem outras formas de batismos, como a aspersão, a ablução, que é o banho, né? Entretanto, como o batismo é uma identificação com Cristo em sua morte e ressurreição, é exatamente isso que a imersão significa. Então, nós, por regra e por obediência ao critério, ao padrão bíblico da palavra, nós não praticamos outra forma de batismo. Ah, mas a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja falou. Amém. Né? A Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. E cada um deve dar conta daquilo que ensina e daquilo que faz. Então, nós vamos ficar com aquilo que a palavra diz e está tudo certo. Amém? Não cabe a nós sermos juízes dos outros e nós não fomos chamados por Deus para isso. Nem para ficar julgando ninguém e nem para ficar falando dos erros ou dos acertos dos outros. Certo? Quando Filipe batizou o etíope, eles pararam em um lugar onde havia água. A Bíblia diz que ambos entraram na água. Certamente aquele eunuco viajava abastecido com água potável. Se fosse o caso de praticarem a aspersão, havia água suficiente naquela carruagem para isso. Mas batizar é emergir. Amém? Não foi à toa que o João Batista se utilizou do Rio Jordão, né, para batizar. Depois ele mudou o local de batismo para Enom, perto de Salim. A razão para isso é descrita pelo apóstolo João no seu evangelho, porque ali havia muitas águas. Né? Não há lugar específico para o batismo. Né? Em nosso templo, a gente pode falar, pode ter um batistério no templo, a gente pode batizar numa piscina, pode batizar num rio, pode batizar no mar, enfim. Né? Desde que seja por imersão, ok? É necessário, é viável que nós façamos o batismo, né? A ordenança de Jesus é clara. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou fazer discípulos e depois batizá-los. A ordem já subtende que quem faz o discípulo tem autoridade para batizar, ok? Então, a autoridade para o batismo, desde que haja clareza e que cumpra esses requisitos e cumpra a ordenança, pode e deve ser feita. Amém? Ok? Então, eu quis trazer mais luz para vocês aqui acerca desse assunto. Trouxe algumas coisas aqui, algumas referências que não estão na apostila, mas eu vou compartilhar com vocês também alguns outros versículos, ok? E vou compartilhar lá no grupo também algum material a mais para complementar para vocês. Dúvidas? Ou vocês não entenderam nada, ou vocês já sabiam tudo, ou entenderam tudo. Não tem nenhuma dúvida? Alguma pergunta? Dani, não. Fabi ao quadrado, alguma das Fabis. Todos são batizados aqui? Quem que não é batizado aqui? Quem que não foi batizado nas águas? Tem alguém que não foi batizado nas águas? Dani já foi. Fabi, já. Fabi, Pode ir de novo ou não faz sentido? nenhum sentido. Ah, tá, só para Qu- perguntar. Quando eu batizei, eu não tinha esse entendimento. Eu posso batizar novamente ou Eu não? também não. Viu? Fica tranquila que não foi exclusividade sua. Eu quando fui batizar, também não tinha entendimento claro sobre isso também. Isso não. Mas fui batizado e criei e obedeci a ordenança. Então tá valendo. Deus conhece o nosso coração. Também, Se você foi batizada nas também. águas por imersão, entendendo que depois de aceitar o Senhor Jesus, você foi batizada, tá tudo certo. Tá feito. Amém. Está mais do que validado e selado o ato. Amém? Não é necessário rebatizarmos ninguém. Amém? Dani falou. Fabi, 2. Dúvida? Tabata, Jax, Lu, dúvida? Hã? Paulo não fala se Paulo foi por imersão.
Amém. Tudo certo. Tudo esclarecido por aqui. Tudo certo? Tudo certo. Por isso, então, ele pelo menos fala que ele estava deitado, ele estava sem comer, sem beber durante 3 dias. Jax, Tabata, Fabi 2. Sendo batizado. Assim, parece que ele não saiu do lugar. Pelo Espírito. Foi o batismo no Espírito. É. Mas aí também não fala se ele foi batizado. Alguma dúvida? Gentes, ninguém? Todos calados? Lulu falou que não. Jax, Tabata, não sei se estão aí. O Fabi, 2, também não sei. Mas amém. Então, creio que aqui tenhamos trazido luz ao assunto, né? Queria saber se todos aqui já foram batizados. A Tabata tinha me falado que já. A Fabi, do Dani, foi também? Você sabe, Dani? Sim, ela já foi, já. Já, né? Você também, Lu? Ah, Já é batizada, né, Lu? Sim, já. Já, né? A Tabata eu sei que já foi. Uhum. Jax eu acho que já foi também. Então, amém. Glória a Deus. Todos salvos Amém, amém. e também batizados. Que bênção. Todos em obediência a Deus. Glória a Deus. Então, não percam. Ó, vai acabar em menos de 1 minuto. Essa sala está desviada, mano. Vai acabar em menos de 1 minuto. Mas não percam quinta-feira que vem, porque eu vou trazer luz e clareza no batismo no Espírito Santo e na oração em línguas. E nós vamos dedicar tempo e trazer luz a esse assunto, porque esse Oh, assunto é tremendo, viu? E Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre verdade. isso. glória a Deus. Amém? Tá? Glória a Deus. Amém. Apontem para mim, manda lá no grupo quem que é batizado no Espírito. Eu quero saber. Todos aí são batizados no Espírito Santo? Todos falam em línguas? Tem evidência de Sim. Ó, batismo no Espírito? eu já recebi esse negócio aí, já. É bom, né? Já Glória. recebi. Esse dia eu falei em língua. É,